Fala, empresário, empresária. Hoje a gente vai estudar mais sobre uma métrica que pode mudar completamente a percepção que você tem do seu marketing na sua empresa, que é o LTV. Ou seja, hoje a gente vai aprender como a gente pode transformar um cliente único, aquele cliente que compra apenas uma vez, em uma recorrência mensal. Então, o que é o LTV? O que ele significa? O LTV é o Lifetime Value, mas a gente pode resumir isso em quanto que o cliente deixa de dinheiro no seu negócio ao longo do tempo, enquanto ele está ativo na sua base. Isso é importante a gente analisar, porque geralmente no seu modelo de negócio, quando você faz a primeira venda para o cliente, tem alguns custos envolvidos ali que acaba diminuindo um pouco a sua margem de lucro. Custos esses como o CAC, que é o custo por aquisição do cliente, com marketing, com propaganda, etc. Tem custos de comissões. Então, geralmente, na primeira venda que você faz para esse cliente, você não tem muito lucro. A partir do momento que esse cliente já está na sua base, que ele conhece seus produtos e serviços, que ele tem mais confiança em você, ele compra recorrentemente e é aí que mora o lucro. Então, se você focar em vender para o seu cliente apenas uma vez, você está automaticamente deixando dinheiro na mesa. Para calcular o LTV é muito simples. O LTV é igual ao ticket médio, vezes o volume de vendas, vezes o tempo, vezes a margem de contribuição. Então, o ticket médio é o valor médio que o cliente deixa a cada venda feita. É o volume de vendas, ou seja, num período de tempo, quantas vendas foram feitas, o tempo, ou seja, aquele período temporal, e a margem de contribuição. A margem de contribuição é aquele valor que sobra depois de você retirar os custos variáveis envolvidos naquela venda. Para facilitar o entendimento, vamos pegar uma empresa de provedor de internet, onde a gente tem um ticket médio dela de R$100, vezes o volume de vendas. Como a recorrência mensal, vamos colocar que um período de tempo aí de um ano, ela tenha feito 12 vendas, vezes 2, que é o tempo que a gente vai apurar, ou seja, o tempo que geralmente o cliente fica nesse provedor, vezes 50%, que é a margem que sobra ali para aquela empresa, a margem de contribuição. Então, a gente tem 100 vezes 12, R$1.200, vezes 2 anos, aí ele teve ao longo desse tempo R$2.400, vezes a margem de contribuição 0,5. A gente entende que o LTV dessa empresa, desse provedor de internet, é R$1.200. Um dos principais erros que o empresário comete é confundir o LTV com o ticket médio. Então, geralmente, ele foi lá, fez um trabalho de marketing, ele teve um custo por aquisição de um cliente. Só que, muitas vezes, esse custo por aquisição ele pode ser maior do que o ticket médio do produto. Então, vamos supor que ele fez uma propaganda lá, ele gastou 150 e o cliente que entrou consumiu apenas R$100. Isso é um erro, porque se ele não considerar o tempo que o cliente vai deixando dinheiro mês a mês, ele acredita que sai no prejuízo. E geralmente não é. Então não dá para confundir o LTV, ou seja, todo aquele tempo que o cliente passa deixando de dinheiro recorrente na sua empresa, com apenas um ticket médio, com apenas o valor que ele deixa na primeira compra. Então muitas vezes o empresário ele deixa de investir em marketing porque na concepção dele ele está perdendo dinheiro, enquanto na verdade ele não está considerando o tempo que o cliente vai deixar de dinheiro na operação dele. O LTV ele pode ser calculado para diversas tomadas de decisão, como por exemplo, como que eu vou fazer um comissionamento para o meu time de vendedores, como que eu vou fazer um produto que eu consiga manter mais a retenção de um cliente, de um usuário. Mas dentre todos esses motivos, eu destaco um que é bastante importante, que é o quanto que eu posso investir em marketing para escalar meus resultados com previsibilidade e segurança. Então esse é um dos motivos que eu preciso calcular o meu LTV. E aí que é a importância de eu conseguir calcular o meu LTV para a tomada de diversas decisões, como, por exemplo, quanto posso investir em marketing, quanto eu posso pagar de comissão para o meu time de vendas, se vale a pena dar um desconto na primeira compra, se vale a pena dar um presente, um brinde na primeira compra, quanto que eu irei investir nos próximos meses, quanto eu irei investir no mês que vem. Todas essas tomadas de decisões elas só podem ser feitas baseadas no meu LTV. Então, se eu não calculo o meu LTV, automaticamente eu estou agindo no escuro. Eu estou agindo ali sem dados concretos para a tomada de decisão. E muita gente fala assim, o LTV é aplicado ao meu negócio? Sim, o LTV é aplicado a todo tipo de negócio. Lógico que tem alguns negócios que o LTV ele não faz muito sentido. Por exemplo, um corretor de imóveis, de venda de imóveis. Cara, dificilmente alguém compra um imóvel 2 vezes. Pode acontecer, pode, mas são casos muito raros.
mas a gente pode dar um exemplo para todo tipo de empresa. Vamos calcular o LTV para uma clínica odontológica? É totalmente possível. Vamos pegar aí um período de tempo de 1 ano, onde um cliente ele fez 3 procedimentos. Ele fez um procedimento de extração de siso, fez alguns implantes unitários e fez lente de contato, que totalizou ali um ticket médio de R$12.000. Dado uma margem de contribuição de 60%, o LTV com esse cliente foi de R$21.600. Dá para a gente calcular também o LTV, talvez ali de uma empresa do varejo, uma loja de departamento? Super possível também calcular. Vamos supor que em um período de 1 ano, o mesmo cliente fez 8 compras a um ticket médio de R$350, uma margem de contribuição de 0,4, ou seja, 40%, essa empresa teve um LTV de 1.120. Então toda empresa tem como calcular o seu LTV, seja ela uma empresa de estética automotiva, seja ela um açougue, uma ótica, um salão de cabelo, uma clínica de estética, todas as empresas podem calcular o seu LTV através desse método simples que a gente colocou aqui. Aí que vem a cereja do bolo, você me pergunta, mas Bruno, como que eu posso aumentar o meu LTV? Como que eu posso vender mais vezes e com recorrência para aquele cliente que comprou de mim apenas uma vez? Como que eu posso aumentar meu lucro? Como que eu posso melhorar a saúde da minha empresa? Aí eu te respondo, tem várias formas de fazer isso. A principal é a retenção. Quanto mais tempo o cliente fica com você, mais dinheiro ele deixa na sua operação. Então invista em qualidade, invista em um bom atendimento. Outra questão, o sucesso do cliente. O cliente, quando ele está satisfeito, quando ele tem resultado com a sua entrega, automaticamente ele retém mais na sua operação, ele consome mais seus produtos, ele vira promotor da sua marca. Outra questão é o relacionamento constante. Quanto mais ponto de contato que você tem com o cliente, melhor é. Você não deixa o cliente esquecer da sua marca. Quando o cliente se sente esquecido, automaticamente ele para de consumir os seus produtos e serviços. Outra questão são produtos complementares. Fazer upsell, fazer cross-sell, expandir as suas bases de produtos para atender cada vez mais o seu público. Outra questão é programas de fidelidade. Você precisa criar mecanismos, meios de fazer com que o seu cliente ele fique cada vez mais na sua operação e deixando mais dinheiro. Então, se hoje o seu negócio depende apenas de captar novos leads para faturar, você está perdendo grandes oportunidades. Aqui na XPTO, a gente não atua só em trazer novos leads, novos contatos para você, mas a gente usa tecnologia, processos e método para ajudar empresários como você a vender mais para a mesma base de clientes com previsibilidade e recorrência. Então, se você quer entender como aumentar o seu lucro sem depender de novos leads, o primeiro passo é um diagnóstico. Então clique no link aqui na descrição e fale com os nossos especialistas. Com certeza a gente tem pessoas competentes aqui para aumentar o seu lucro, aumentar a sua previsibilidade e aumentar a saúde da sua empresa. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.